Olá pessoal, aqui é o professor Sandro. Nós estamos numa aula de Sistema CAD/CAM pela Universidade Federal do ABC, na Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica, do campus Santo André. Nós vamos abordar hoje a parte de planejamento integrado, tá? Eu estou dividindo essa aula em 4 subaulas, tá? Onde a gente tem um grupo que é PERT CPM, tá? Que a gente vai abordar hoje, e para a próxima aula DFA, DFM. Nós estamos na aula 5, tá? Na sequência de aulas do curso. Bom, a agenda, primeiro eu vou mostrar aqui para PERT, tá? A gente primeiro mostra um cenário mundial, né? Qual que são as exigências do mercado hoje em dia, tá? A gente mostra aqui qual que é o fluxo de projeto, gerenciamento de projeto. O que é o PERT, tá? O que significa esse acrônimo PERT? Falaremos aí do objetivo das técnicas, né, para gerenciamento, análise de escopo, etapas para planejamento, diagrama, que é uma das partes mais importantes do PERT, né, apesar de o PERT ser uma análise bem estatística, né, nós não temos interesse de levar esse curso para o lado estatístico, então a gente vai pegar o desenvolvimento, né, e formas de empirismo, né, não de empirismo, mas formas já desenvolvidas pelo desenvolvedor do sistema, tá? PERT. Vamos aí utilizar aí o exercício. Nós vamos aqui dar um exercício para a próxima aula, para ser entregue, tá? E também um material complementar para ajudar o entendimento, já que essa é uma matéria que não é tão simples se entender, tá? Lembrando, né, voltando aqui, o gerenciamento PERT é um sistema mais estatístico de análise, né, como a gente vai ver. Bom, para a segunda aula, né, parte 2, nós vamos falar do CPM, tá? A gente vai falar o que é o acrônimo CPM, né? Aqui já falando, né, o método do caminho crítico, a gente vai abordar mais tudo que está envolvido pelo caminho crítico, tá? Entenda que hoje o PERT e CPM eles são técnicas que são muitas vezes utilizadas juntos, né? Bem usual a técnica ser usada junto, mas eu estou separando para a gente ter um entendimento isolado e depois a união vai ser meio que por osmose, né? Vai ser meio pela, pela força mínima, né? Elas têm que estar ligadas uma à outra. Tem não, né? Elas são usadas hoje no mercado e nas indústrias de uma forma, na maioria das vezes, uma combinada com a outra. Também vou deixar um exercício aqui para CPM e vou falar aí de alguns vídeos aula, ok? Bom, então vamos começar com o cenário atual, né? Primeiro, na primeira parte da aula, que vai ser gerenciamento PERT, vamos falar aí do cenário mundial, não atual, cenário mundial, que também é o cenário mundial atual. Hoje, o cenário mundial atual, ela visa, né, empresas é, que têm aí um produto, né, consiga concorrer com outras, né, empresas que estão na disputa, né, de mercado. Então, são empresas que se destacaram, né, nessa corrida, né, nesse dinamismo das indústrias para o mercado, então a concorrência aí está bem maior, né? E com a ferramenta PERT, muitas empresas conseguiram voltar para a concorrência, né? De que forma? Como
nós vamos falar, a ferramenta PERT é uma ferramenta que trabalha bastante com tempo, né, de produção, né? Então, aí você consegue otimizar tempos e processos dentro da sua empresa. Otimizando tempos e processos, você consegue tempo e dinheiro numa empresa. Então, se diminuir o tempo de processo, você consegue aí, salvar dinheiro e aí você consegue colocar produtos no mercado com menor custo e com melhor competitividade, né? Existe aí também a exigência dos clientes, que hoje o mercado, cada vez mais o cliente tem mais exigências, né? Tanto de variações de produtos, né? E assim por diante. A ferramenta consegue viabilizar os processos aí para mudança de produtos. Então, a ferramenta PET auxilia. Como a gente já falou que o mercado atual tem um dinamismo, né? Então, só empresas que conseguiram flexibilizar a sua produção e a ferramenta PERT ela auxilia você ter uma visualização de todo esse processo, onde você pode flexibilizar, onde você pode otimizar, onde você pode economizar. Então, a ferramenta auxilia esse dinamismo de mercado. Estratégias diferenciadas que, como o gerenciamento PERT, ela mostra, ela evidencia aí o processo de uma forma mais clara, você consegue desenvolver estratégias para que você minimize processos, né? Para que você otimize processos e assim por diante. Eu acho que esse item aqui é o mais importante, né? Para o PERT. Hoje, os produtos e serviços, eles querem que esteja no local onde são necessários e no momento que são desejados, né? E a ferramenta PERT ela consegue fazer isso, tá? Ela consegue mostrar aí, ela otimizar aí o tempo, definir os tempos, né? De entrega, né? Sim, com o auxílio da ferramenta CPM, mas a própria ferramenta PERT já consegue te dar uma boa aproximação, né, disso e onde é necessário isso, a logística que você vai tomar com a ferramenta PERT, você consegue ver toda a sua logística de forma mais clara e isso favorece, né, esse item. Eu acho que esse aqui é o item mais importante, onde a ferramenta PERT é mais demandada. E gestões e logísticas no processo, como eu já abordei aqui. Bom, para antes de trazer aí o gerenciamento PERT, né, eu trouxe aqui o fluxograma de uma indústria, né? A gente consegue aqui ver o fluxograma, né, de uma forma mais clara, né? E a gente consegue ver até onde os custos na empresa são mais exigidos, né? A gente consegue ver onde tem os tempos, né? E também a qualidade. Então, a técnica PERT ela está relacionada a esses pontos na empresa, tá? E aqui, de uma maneira geral, a gente poderia dizer que aqui também é um diagrama, né? Onde a gente consegue evidenciar a empresa, né, nos seus processos, similar à ferramenta PERT. Bom, então, o que é o acrônimo PERT, né? O acrônimo PERT vem de uma palavra inglesa, né, que é Program Evaluation and Review Technique. Aqui numa tradução livre, né, técnica de avaliação e revisão de programa. Então, o próprio nome já diz, né, a gente vai aí avaliar e revisar o programa em cima das informações que a gente coletar, né, dessa técnica. Hoje, essa técnica surgiu na década de 50, né, pela Marinha norte-americana. É um sistema de gerenciamento de projeto, né, para auxiliar no planejamento. Lembrando, essa técnica ela é bem
ela é bem utilizada para processos bem complexos e grandes, né? Por quê? Porque sistemas mais simples, né, e pequenos, a gente tem uma visualização simples e rápida, né, do processo, então você não precisa demandar aí uma análise, toda uma análise complexa, né, de uma ferramenta, usa toda uma ferramenta complexa para uma coisa que está bem evidenciada. Não é que isso não seja utilizado. A ferramenta PERT também auxilia em processos, tá, desse tipo, tá? Mas geralmente ela é utilizada para processos bem grandes e complexos, tá? E aqui, como a gente já falou, né, o objetivo é a economia de tempo. E também falamos que o gerenciamento PERT é um sistema que trabalha com a parte de probabilidade, enquanto o CPM nós trabalhamos com método assertivo, tá? Bom, o objetivo do gerenciamento PERT, a gente vai listar aqui, né? Então, é concluir, né, projetos dentro do prazo e no orçamento, tá? Isso é feito por uma análise de escopo geral durante a fase inicial. Aqui a palavra fase inicial, aqui a gente pode ter um entendimento errado. É que todo projeto parte, você faz cria-se um projeto com a fase inicial, antes de você botar tudo aquela produção, né, para acontecer, você faz uma análise PERT, onde você vê onde você tem os seus tempos melhores e piores, né, onde você tem folgas e assim por diante. Então a ferramenta PERT ela te dá uma ferramenta estatística aí que você consegue controlar tudo isso e otimizar. Por isso que sempre se é feito aí numa fase inicial, tá? Bom, a gente já falou que então que o escopo então aqui a gente avalia o escopo geral dentro da fase inicial, né? Então o escopo é bem importante aqui na ferramenta PERT. Então as ações principais, né, do planejamento é eliminação e redução de certezas, aumento da eficiência, né? E fornecimento para uma base, essa palavra é importante, de base para acompanhamento e controle do trabalho. Então, a ferramenta PERT ela trabalha basicamente aqui, ó, no acompanhamento e controle, porque quanto mais você tem domínio é, das etapas do seu processo, mais você consegue otimizar, né? Porque você vai ter, como a gente vai falar aí dos tempos otimistas e pessimistas, isso só tem com o acompanhamento, né, do seu processo de controle. Bom, para você fazer uma análise desse escopo, três itens têm que ser definidos, né? São eles o evento, as atividades e os tempos, né? Bom, o que a gente entende como evento? O evento é um marco, eu deixei grifado, é um marco importante em seu processo. E esse marco, ele não demanda nem tempo, o evento, ele não consome nem tempo e nem recurso. Isso a gente tem que ter grifado, tá? O evento é assim, para um gráfico, ele é o início de uma atividade ou a conclusão de uma atividade. A gente vai ver isso, tá? Aqui ainda fica meio subjetivo, mas a gente vai entender isso com maior clareza conforme for passando. E quando essa clareza for surgindo, o aluno pode voltar para esses itens para ter um melhor entendimento. Tá? Então, o evento ele é um marco importante em um processo, né, onde aí as atividades se iniciam e se concluem. Tá? A gente tem que ter uma clareza dos eventos predecessores, né, que pode ser um ou mais, tá? E os eventos sucessores, né? E, como a gente já falou, o evento não consome nem tempo nem recurso. A atividade, né?
contrário do evento, ela já consome tempo, né? E recurso, tá? E essa atividade, ela só vai iniciar outra atividade desde que a atividade anterior seja finalizada, tá? Então isso a gente tem que estar bem claro. A gente não tem uma atividade sendo que ela não se finalize em um evento, tá? Então, uma atividade só deixa de existir quando ela é finalizada e para iniciar uma próxima atividade, ok? Aqui eu deixei grifado, ó, se algo na fase anterior do evento estiver inacabado, o novo não poderá começar. Acho que da forma mais simples de estar explicando. Os subatividades, como a gente dá aqui exemplo, mais fácil se a gente for direto aqui no exemplo. Ó. Imagine você que a gente tem uma atividade que é preparar plantas. Suas subatividades são preparar planta 1, 2 e 3. Então, a definição melhor para se dizer é subatividades são partes daquela atividade. Bom, tempos. Agora, tempo é quase o coração da análise PERT, tá? E para análise estatística em PERT, tempo, né, é onde nós vamos demandar nossos cálculos, tá? Então, para os tempos, a gente precisa, a gente tem uma variação de 3 itens, né, do tempo, que é o tempo otimista, o pessimista e o mais provável. O tempo otimista, para uma empresa que tem aí uma documentação de sua produção, a gente consegue determinar qual que é o tempo mais otimista que aquilo a gente poder terminar. Vamos supor, a gente consegue aí determinar um tempo mais otimista aí num curto tempo, assim dizendo, tempo X. Mas a gente sabe que a gente também já entregou em tempos muito péssimos, que é Y, né? Mas a gente sabe o mais provável que aconteça é no tempo, sei lá, W. Então, entenda que o tempo mais provável é o que sempre ocorre, tá? É o tempo onde uma análise dos processos que já aconteceram, das entregas de produtos que aconteceram na empresa, a gente sabe que a gente consegue entregar esse tempo mais provável. Mas a gente teve momentos otimistas e momentos pessimistas, tá? Isso a gente tem que estar entendendo. E o tempo esperado, ele é o tempo aí médio, né, desses 3 pontos. Mas de que forma? E aí que a gente vai analisar na forma estatística, como vamos mostrar aí nos próximos slides. Mas para o entendimento aqui teórico, tempo esperado é o seu melhor palpite para entrega, tá? Que esse melhor palpite está embasado em cima de uma análise estatística PERT, ok? Então, vamos entender isso. Bom, para a gente fazer uma análise e um planejamento estatístico, alguns pontos têm que ser delineados, né? O primeiro ponto deles é a gente tem que identificar quais são as tarefas do processo, tá? Bom, não vou ler aqui, né, para vocês terem um maior entendimento, né? Mas aqui o ponto-chave é esse: a gente tem que ter um conhecimento de todo o processo de produção, né? Para a gente identificar cada etapa, cada tarefa que vai ser executada, tá? Defina aí uma sequência adequada. A gente vai falar sobre isso aí no próximo exemplo, tá? Tempo estimado é o cálculo que a gente faz em cima do tempo otimista, pessimista e o mais provável, tá? Aqui eu coloquei tempo otimista, pessimista e esperado errado, né? É tempo otimista, pessimista e mais esperado. E crie aí o diagrama. Por quê? Porque se a gente fala cada item, a gente não consegue ver qual que é a sua conexão um com o outro. Então, o diagrama ele evidencia isso,
né? E isso a gente vai ver nos próximos exemplos, tá bom? Então, vamos começar? Bom, antes de falar dos exemplos, né, a gente tem que falar aqui do gráfico de Gantt. Eu já falei desse gráfico de Gantt, né? Se eu não falei, eu já mencionei. Se eu não mencionei, eu vou mencionar agora. O gráfico de Gantt, ele é um gráfico que ele mostra aí ele é um sistema de barras, né? Ele é um gráfico de barras em cima dos tempos se for no caso uma indústria ou de produção. O gráfico de Gantt ele não é só utilizado aí para a indústria, né? Ele é qualquer atividade que vai ser feita, né? Artístico, atividade empresarial, atividade escolar, tudo a gente pode utilizar o gráfico de Gantt, né? Eu acho que eu falei sobre o projeto, né, que você tem que fazer um cronograma, e o cronograma era para usar o gráfico de Gantt. Por quê? Porque ele evidencia o tempo consumado de cada atividade, né, cada tarefa. Então, a gente consegue ver aqui, né, quando as atividades se encavalam, né, onde elas têm aí, se tomam mesmo período de tempo, ó. Se a gente for fazer a atividade 1, ela inicia aqui no dia 12, né, e termina aqui no dia 15, né. Opa, aqui 4 dias, tá, 12 a 15. Só que a sua tarefa 2 já se inicia no quarto dia, então você finalizando a tarefa 1, você já tem que começar a tarefa 2. Então, aqui ela te mostra de uma forma bem clara onde as atividades estão se iniciando e se estão terminando. Isso dá melhor análise de cada tarefa, né? Muitos estatísticos, né? Se você for ver aí aulas do YouTube, eles vão utilizar o gráfico de Gantt para estar até aplicando a técnica PERT, né? De planejamento. Eu não gosto, eu acho que é um pouco poluído, um pouco complicado para se compreender, tá? Mas é válido. Muitos estatísticos utilizam. Eu vou te mostrar uma maneira mais simples, né, que existe para se trabalhar. Não é que não exista outros. A função do professor é trazer aqui, como conhecimento, algo que se mostra mais simples para a compreensão do aluno. E o aluno, se um dia for trabalhar com essa ferramenta efetivamente na área de processos, né, na área de planejamento de alguma empresa que demande essa ferramenta, ele, lógico, ele vai fazer um curso, ele vai buscar mais informação, mas a nível de conhecimento didático, né, nós vamos mostrar a forma mais simples. Bom, aqui eu vou falar sobre as tabelas PERT. E para falar da tabela PERT, nada melhor do que mostrar o exemplo, né? Eu vou deixar aqui que o aluno dê uma lida e tenha aí uma compreensão, né, teórica do assunto. Bom, imagine que você vai oferecer aí um jantar, tá? Então você cria aí uma tabela PERT, tá? Essa tabela, ela tem ela tem alguns elementos bem característicos da ferramenta, que é aí você criar o concatenamento dessas atividades, qual que é a interdependência dessas atividades, tá? E definir aí duração de tempos otimistas, pessimistas e o mais provável, que deve estar entre esses dois extremos, tá? Então, vamos lá. Imagine que você tem aí como primeiro item decidir oferecer o jantar, né? Será que eu ofereço? Será que eu não ofereço? Eu vou dar aí o tempo para eu definir isso, um tempo mais otimista, 235 minutos. Por quê? Porque ainda estou decidindo, né, se eu vou fazer ou não vou fazer isso. Então, por isso que se consome aí a pessoa que definiu
colocou aqui como um tempo maior, né, 205 minutos para definir. Pode ser que você, né, defina aí com tempo otimista e pessimista menor. Pode ser, tá? Então, um dos elementos do PERT é definir seus tempos otimistas, pessimistas e mais provável, tá? Bom, a interdependência dessa primeira atividade, que a gente vai denominar, né, designar como A, a técnica PERT, a gente designa, na maioria das vezes, como letras, tá? Mas há alguns que utilizam, algumas literaturas que utilizam números, tá? Ou outros tipos de letra grega e assim por diante. Mas o mais usual é alfabético aqui, né? Bom, para essa atividade não tem nenhuma interdependência. Por quê? Porque é o primeiro ponto, né? Eu vou iniciar tudo com decidir se eu vou oferecer ou não vou oferecer o jantar, tá? Bom, então, depois que eu decidir se eu vou oferecer o jantar ou não, eu vou para o meu próximo ponto, que é comprar ingredientes, tá? Então, vou designar esse como uma atividade B, tá? E nessa atividade B, eu vou determinar aí o tempo otimista, o mais provável e o pessimista, tá? Bom, para a gente iniciar esse comprar ingredientes, a gente não compra os ingredientes se a gente ainda não decidiu oferecer o jantar ou não. Então, a gente tem aqui uma interdependência. A gente só vai iniciar a compra dos ingredientes se a gente decidir se vai fazer ou não o jantar. Isso soa para a gente um pouco lógico, não é? E né? Para a gente fazer essa tabela PERT, a gente tem que usar essa lógica. Bom, próximo item é fazer a lista de convidados. Para a gente fazer a lista de convidados, a gente definiu aí que nosso tempo otimista é 90 e o pessimista é 120 minutos. 90 minutos, 120 minutos e o mais provável 110. Tá? Perceba, aqui não é o tempo médio. Muitos alunos erram nisso. Duração mais provável não é o tempo médio. Tá? Duração mais provável é o tempo que você tem por conhecimento que possa ocorrer. Tá? E essa atividade também tem como interdependência decidir se eu vou oferecer o jantar ou não. Tá? Então, tanto o item comprar ingredientes como fazer a lista de convidados depende se eu vou fazer ou não o jantar, certo? Isso é bem importante, essa parte de interdependência, tá? Bom, fazer o jantar, né, como atividade D, ela tem como interdependência a B. Por quê? Você não consegue fazer o jantar se você não tem os ingredientes, tá? Então, a interdependência é com B. Expedir convites, que é designado E, ela tem interdependência C. Por quê? Você só consegue emitir os convites se você fizer a lista de convidados. Mas ela independe se o jantar está sendo feito ou se você comprou os ingredientes. Concorda? Expedir convites tem como interdependência a lista, não a compra de ingredientes nem fazer o jantar. Entende como funciona essa parte de interdependência? Tá, continuando. Depois você tem que colocar a casa em ordem. F, né, designado como F, tem como interdependência fazer o jantar. D. Tem alguns alunos que podem falar, professor, eu já não acho que a F tem aí como interdependência a D, né? Pode ser outro item, né? Colocar a casa em ordem depois que se pedir a lista. Mas para quem está executando, né, que conhece aqui o processo, ele diz que a interdependência é com D, fazer o jantar. Tem lógica, não tem? Por quê? Sei lá, se você fizer limpar, deixar a casa em ordem, para depois fazer o jantar, vai sujar a sua casa, vai ficar suja, porque você fez o jantar, né? Deixou tudo lá sujo. Então, aqui parece que está razoável, mas tem gente que pode entender que não seja esse,
tá? Entende? Aqui é o feeling de quem conhece a produção, documentação que você tem da empresa, que você vai conseguir criar esse nível de interdependência, tá? É dito que aqui o que vale mais é o conhecimento do processo, né? Aqui, geralmente, quem faz essas interdependências é aqueles que trabalham, conhecem o processo, né? São planejadores e assim por diante. Bom, legal. Então, recepcionar convidados tem como interdependência F e E. Opa, como assim, professora? Você vai recepcionar seus convidados se você tiver colocado a casa em ordem e expedido os convites, né? Você só recebe gente na sua casa se você convidou elas e, né, ter a sua casa em ordem. Ninguém vai receber ninguém se a casa estiver em desordem. É desagradável, né? Então, é válido ter como duas fatores de interdependência com G. Isso é bem comum nos processos, ter várias interdependências com o mesmo, com um item aqui, né? Uma atividade. Então, e a última, servir jantar, né? Que tem interdependência em recepcionar os convidados. Você só vai servir se os convidados chegarem. Então, é essa a compreensão que o aluno tem que ter da atividade, né? Da interdependência das atividades, ok? Geralmente, um problema sempre vai te dar subsídios para você criar essa interdependência, certo? Bom, e nunca esquecendo que você tem que dar aqui a duração mais otimista, a pessimista e a mais provável. Mas a gente tem que entender esse processo aqui. Já já a gente vai falar sobre esse processo estatístico. Por que a gente sempre tem que dar esses 3 pontos aqui? Bom, um projeto é formado por uma série de atividades, né, associadas de acordo com a lógica de execução, como a gente tinha abordado lá, né, representando assim uma rede. Então agora a gente vai entrar na rede, né? Como que a gente mostra esse nível de interdependência de cada atividade? E é na rede que a gente vai ter esse melhor entendimento aqui, tá? É aqui que, né, na rede que a gente consegue ter uma visualização de todo o processo. É aqui que a gente consegue fazer otimização, flexibilização e assim por diante. Bom, mas vamos entender como que funciona esse emaranhado que está aí, tá? Primeiro que a gente tem que entender que a circunferência é dita como evento, tá? Ela é um evento. E a flecha é a atividade, como a gente estava falando. Se lembra que a gente falou lá? O evento não demanda nem recurso e nem tempo, tá? A atividade, contrário disso, sim, ela demanda recurso e tempo, como a gente viu na tabela anterior, lá, as atividades, né? Aqui estamos com as atividades e as flechas são as atividades, tá? Aqui eu estou mostrando um modelo reticular simples e geralmente a gente trabalha com o modelo reticular simples. Geralmente não, é o modelo reticular simples que a gente trabalha, tá? Percebam, aqui você consegue ver que muitas das atividades, elas iniciam mais de uma atividade, né, para o mesmo evento, né? E outro evento só inicia quando essa atividade terminou. Então, se inicia a atividade aqui e termina aqui. Depois que elas terminam, ela vai iniciar uma próxima atividade. Era esse entendimento que a gente tinha que ter, né? Então, uma atividade, ela só pode se iniciar uma nova atividade desde que a anterior seja finalizada, tá? Aqui parece tudo um emaranhado. Professor, mas e aí, como que funciona esses números aqui? 1, 2, 3, 1, 6, 8, como que funciona isso? Ó, a gente tem um entendimento que a gente trabalha com a rede reticular simples
da esquerda para a direita. Ó, perceba, ó, você tem aqui o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6. Então, quer dizer, você está caminhando da esquerda para a direita para construir seu gráfico PERT, tá? E aí você vai dando as interdependências de cada evento. Ó. O evento 1 acontece depois do evento 2, 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, tá? Com suas atividades acontecendo, ok? Cada vez que a gente for passando aqui com a teoria, cada vez vai ficando mais claro para a gente esse gráfico PERT, ok? Tendo dúvida, a gente pode conversar nas aulas de dúvida às segundas-feiras, né? Ou quando essa aula, ou quando for definido, tá? Ou para uma urgência, né? Para aí, se o aluno não consegue comparecer na aula de dúvidas, né? A gente pode, num esporádico, ele pode mandar um e-mail para a gente estar respondendo lá, para que o aluno não fique sem para a informação da dúvida que ele tem, ok? Mas via de regra, nos encontros das aulas de dúvida. Bom, então vamos continuar caminhando. Então, como a gente havia dito, né, a circunferência é um evento de I para J. Então, a atividade, o início dela é em I e finaliza em J, né? Tem um início, que aqui a gente está denominando como I, e tem o seu final como J, tá? Isso o aluno tem que compreender. Bom, se a gente olhar aqui essa rede PERT, ela nada mais é que a construção do nosso jantar, né? Nossa tabela de oferecer jantar, tá? Olha lá, nossa atividade A, né? Era decidir fazer o jantar, e quando a gente decide, a gente vai sair depois para duas atividades. Desculpa, duas atividades, que é comprar ingredientes e fazer a lista, né? E elas têm interdependência com A. Então, olha lá. Decidir se a gente vai fazer o jantar, tá? E tem como interdependência aí, tanto a B quanto a C tem interdependência se vai fazer o jantar ou não, tá? E B, que é comprar ingredientes, e C, que é fazer a lista, tem como interdependência aqui, né? Vamos lá ver, que é o D. D, fazer jantar, tá? E o E, expedir convites. Então, olha lá, depois que a gente decidiu, né, a gente vai comprar ingredientes e montar a lista. Para aqui, a interdependência que tem de comprar ingredientes é fazer jantar. A gente só pode fazer o jantar depois que a gente compra os ingredientes, não é isso? Então, e aqui a gente só vai expedir os convites quando a gente fizer a lista de convidados, tá? E aqui, ó, que é o que a gente mostrou lá no retículo. A gente vai ter várias vezes isso, né, de mais de uma atividade chegar até ao evento, tá? Então, aqui, ó, no evento 6, que geralmente, como eu te falei, nós caminhamos da esquerda para a direita, né, dando numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? A gente tem as atividades aqui, A, B, como a gente designou, C, D, E. O G, ele tem interdependência com F e E, né? A gente sabe que E é expedir convites, vamos ver lá qual que era F. F é colocar a casa em ordem, né? Então, a gente colocar a casa em ordem e expedir convites, a gente só vai fazer depois que a gente só vai receber convidados depois que a gente expedir convites e colocar a casa em ordem. Então, está sendo mostrado aqui, ó. Só vai receber convidados, recepcionar convidados, a gente só vai recepcionar convidados depois que a casa estiver em ordem, né? E que a gente expediu os convites, tá?
e assim por diante. Ok? Deu para compreender aqui? Tendo dúvida, né? A gente se encontra lá nas aulas de dúvida ou por e-mail. Bom, para construir um diagrama de rede é necessário seguir as convenções fundamentais e regras, né? Como eu coloquei aqui. Então aqui está as regras fundamentais. Cada atividade é representada por uma única seta. Cada atividade é representada por uma única seta. Isso é importante. E uma coisa que o aluno sempre se confunde, que o comprimento da seta não está relacionada com a duração da atividade. O comprimento da seta, ela é só um representativo, ela não corresponde com a duração da atividade. A direção da seta indica a progressão no tempo. Isso sim, a direção da seta indica a progressão, mas nunca o tempo, tá? Um evento não pode ser atingido até que todas as atividades terminando neles estejam completas, tá? Então, um evento não pode ser atingido até que todas as atividades terminando nele estejam completas. Então, a gente só consegue partir para a próxima atividade desde que todas as atividades anteriores estejam completas. Nenhuma atividade pode começar até que um evento em sua cauda tenha sido atingido. Então, é isso que é tudo que eu já falei, tá? Mas aqui está o texto para você compreender. Então, ó, nenhuma atividade pode começar até que o evento em sua cauda tenha sido atingido. Então, ele tem que estar lá atingido pelas atividades precedentes, tá? Para que antecedentes, para que as posteriores sejam iniciadas, ok? Bom, tendo isso, aqui vai acho que uma das dificuldades de compreensão do aluno, tá? Eu vou tentar não falar muito, mas ser assertivo, tá? Veja aqui dois eventos, tá? A 1 e o 3, e perceba que existem duas atividades. Perceba que essas duas atividades iniciam em 1 e terminam em 3, tá? Então, é dito que nenhuma atividade não, né? Não pode ter mais que uma atividade iniciando em um certo evento e terminando em outro certo evento, tá? Então, isso não pode acontecer, ter mais de uma atividade, né? Tendo o seu início em um evento e o seu término em outro evento mesmo, né? Então, isso está errado. Então, o que a gente faz? A gente cria aqui uma atividade fantasma, tá? Uma atividade fantasma. A atividade fantasma, ela não tem consumo nem de recurso e nem de tempo, tá? E ela é mostrada com uma linha tracejada, tá? E isso tem um certo sentido, né? Por quê? Porque não tem sentido você ter duas atividades, né, acertando os mesmos inícios de evento e os mesmos finais de evento, né? Parece que são uma mesma atividade e não é o caso, né? São atividades diferentes, tá? Que aqui a gente consegue ver um diferenciamento de uma para outra, tá? E é a atividade fantasma que vai auxiliar, tá? Certo? Se vocês tiverem dúvida, eu posso dar um pouco mais de informação, mas eu acho que toda vez que eu começo a dar mais informação, confunde mais o aluno. Então, eu vou deixar ele com esse nível de informação. Tendo dúvida, direcionando a dúvida, eu posso dar o esclarecimento, tá? Caso haja a dúvida. Certo? Bom, agora nós vamos entrar na parte estatística do sistema PERT, tá? Onde a gente já definiu aí que existe aí um tempo pessimista e otimista e o mais provável. Para a estatística, né, ou para o método, não vamos falar estatística, mas para o método
PERT, né? Planejamento PERT, existe aqui uma média ponderada, tá? Que diz que o tempo esperado, tá? É igual o otimista mais 4 vezes o mais provável mais o pessimista. Professor, mas não estou entendendo por que 4 vezes o mais provável? Porque os idealizadores do sistema PERT, né, na distribuição beta que eles utilizaram, definiram que a probabilidade de o seu evento cair tanto no otimista e no pessimista são pequenos, né? E é 4 vezes maior a probabilidade em cair no mais provável do que no otimista e no pessimista. Por que 4 vezes? Isso é baseado no sistema de distribuição beta, né, que foi utilizado pelos criadores do PERT. Não vale a pena que a gente se aprofundar nessa análise estatística, tá? Então, vamos compreender por que, né, é utilizado mais tempo aqui para o mais provável, né, sendo que o otimista e o pessimista são extremos. Quase nunca acontece de cair a minha produção ou a minha atividade no otimista ou no pessimista. E como são 6 itens, né, 4 mais 2, 6, dividido por 6, dá uma média ponderada. Certo? Bom, aqui eu explico isso que eu já falei, né? Aqui eu deixo um texto para vocês, tá? Bom, esse item aqui no final acho que vale a pena, né? Sua posição depende acentuadamente dos critérios subjetivos, tá? Subjetivos da pessoa responsável pela estimativa. Então, esses critérios, né, são definidas, né, do otimista, pessimista mais provável, pelos critérios subjetivos da pessoa responsável pela estimativa, tá? Pode ser que essa pessoa se baseie em dados arquivados da empresa, né, onde diga aí quanto tempo a gente consegue fazer o mais otimista, o mais pessimista, mas ainda assim é um subjetivo. Bom, aqui eu mostro uma distribuição, né, pelo desvio padrão, né, quem já estudou aí o gráfico de desvio padrão, é lógico que eu já entendo aqui que vocês têm um conhecimento sobre um gráfico de desvio padrão, tá? Isso está ligado às disciplinas anteriores, tá? Mas aqui a gente já tem um gráfico de distribuição do desvio padrão já voltada, né, para a parte de PERT, né, da parte de planejamento PERT. Então a gente entende aqui que o ponto otimista é o ponto extremo esquerdo, né, de extremo esquerdo, tá no extremo esquerdo, ele está próximo do início do evento, tá? E o pessimista, a gente entende que é maior, o pessimista é quando você tem mais tempo para se produzir, né? Então ele deve estar mais afastado, ele está na extremidade direita, né? O mais provável é o ponto da distribuição, né? Maior da distribuição, tá? Ele é o ponto do cume do desvio padrão, tá? A gente tem aí, eu me lembro que meus professores me diziam que a gente tinha o desvio padrão, né, como uma aproximação de um chapéu de exército, né? Até algumas literaturas falam sobre isso, né? Mas foi como eu gravei, né? Como funciona a distribuição, né? Isso é chamado de ideias mnemônicas. Bom, mas não é o caso da aula, né? Então, o mais provável ele sempre vai ser o ponto de maior probabilidade, tá? Ele é o ponto onde ele tem maior probabilidade por ser
a informação mais precisa que a gente tem. Precisa não, né? Precisa dentro da subjetividade, ok? Então, agora que a gente já tem conhecimento, né, dessa distribuição, né, normal, então a gente vai caminhar aí para os nossos cálculos estatísticos. Bom, nós sabemos que na distribuição nós temos aí, a gente trabalha com a média e desvio padrão, tá? Então, a gente tem aí a média menos 3 sigma e a média mais 3 sigma para a gente trabalhar, tá? Isso vem de um conhecimento sobre a distribuição normal desse gráfico, ok? Bom, mas isso vai nos auxiliar para quê? Entenda, se a gente está aí, muitos de vocês já devem ter conhecido aí o sistema 6 sigma, né? Vem desse gráfico, né? Por quê? Esse gráfico do lado no nosso ponto que a gente chama aqui como zero, né? Onde a gente tem aqui não seria zero, né? Seria zero para a distribuição normal, tá? Porque a gente está aqui num sistema cartesiano e a gente sempre entende que o nosso zero no cartesiano está no encontro do encontro dos dois das duas linhas cartesianas, né? Os dois eixos cartesianos, né? Melhor dizendo. Então, aqui, para quem já conhece, né, a distribuição normal, né, o sistema 6 sigma, nós temos aí 6 sigmas porque ele vem do menos 3 sigma até para o mais 3 sigma, né? Então, se a gente tiver aqui uma distribuição qualquer, um exercício real, né, uma distribuição real, onde a gente tem aqui o ponto menos 3 sigma como um dado A, e a gente admita que o mais 3 sigma é um dado ponto B, que a gente não sabe se ele culmina, né, em que ponto que ele está aí da distribuição normal. Então, se a gente disser que nossos extremos dentro dessa curva está entre o ponto A e o ponto B, né, para esse exemplo real, e para a distribuição normal teórica, nós temos aí os extremos como menos 3 sigma e mais 3 sigma. Então a gente pode dizer, fazer uma comparação que esse vão, né, de 6 sigma, ele é igual a menos b sobre a. Aliás, menos b menos a. B menos a, desculpa, não é sobre nada não, tá? Então, 6 sigma, tá? Como que eu tenho isso, professor? Ó, do ponto zero até mais 3 sigma, do zero até o menos 3 sigma. O vão aqui não é 6 sigma? Então aqui o B ele vem de 0 até B e o A vem de 0 até A. Então, B, total do B menos o A, eu vou ter esse vão, né? Então, essa é a comparação que a gente faz. É daí que sai nossa fórmula que a gente gera aqui, o sigma, tá? A gente gera aí o sigma. Como aqui é 6, a gente passa dividindo para o outro lado, né? Que estava multiplicando passa dividindo, então a gente vai ter que sigma é igual a menos B menos A sobre 6, ok? E isso vai nos ajudar, grave essa fórmula, que vai nos ajudar quando a gente for falar de variação, tá? Então, entendido isso, da onde surgiu, como definir o sigma, né? Então, a gente volta aqui para essa distribuição normal, tá? Onde a gente tem tempo otimista, pessimista e mais provável. Então, ó, quanto maior for o intervalo de tempo otimista e pessimista, maior é a incerteza, menos confiável. Então, a gente tem que definir o grau de incerteza que a gente tem, né? Porque só definir um ponto médio, um tempo
determinar só um tempo esperado, né, não é o suficiente. A gente precisa saber também se esse tempo esperado tem uma grande variação com o tempo otimista e o pessimista ou não, né? Então a gente precisa saber como que está a nossa distribuição, se a nossa distribuição está grande, se está pequena, né? É bem meio subjetivo, né? Mas entenda, se essa curva está bem baixa, isso está bem mais distribuído, você entende que você tem aí um maior vão entre o tempo otimista e o pessimista, né? Você tem aí mais valores, né? Você tem mais o seu tempo otimista, seu tempo pessimista está mais distante, né, do otimista. Então você tem aí um maior grau de incerteza para acertar aí o mais provável, tá? Então a gente precisa também saber qual que é o nível, qual que é o tamanho da incerteza, né? E para isso a gente vai usar o cálculo da variância, tá? Que é um cálculo estatístico, né? E a variância ela vai utilizar a variância nada mais é que o quadrado do sigma, né? Então a variância é o quadrado do desvio padrão, tá? Legal, pessoal. Então vamos continuar. Tendo dúvida, manda, entre na aula de dúvida, tá? Que eu acho que é mais fácil de explicar para o aluno, né? Então, no momento que a gente vai dando lá a explicação para a dúvida particular do aluno, mais o aluno consegue trazer mais dúvidas até chegar ao entendimento. Já o e-mail já é mais complicado trazer a explicação assertiva para o aluno. Bom, então nossa distribuição normal, né, tem aí o desvio padrão, né, que a gente vai de menos 3 sigma até mais 3 sigma, e isso a nível de porcentagem, né, se a gente tem aí um processo de 100%, nós dissemos que nosso vão 6 sigma, como é dito, né, que é esse é o que o sistema Six Sigma trabalha, o Six Sigma trabalha no sistema de porcentagem de 99,73%, né? O projeto, o seu valor vai estar dentro, né? Qualquer ponto que caia dentro aí do Six Sigma, você vai ter uma probabilidade de 99, uma probabilidade de, sei lá, de acertar, né, entre o Six Sigma de 0, sei lá, 27%, né? Não, voltando, desculpa pessoal, o Six Sigma trabalha dentro da faixa de 99,73%, né? Esses 0,23% está fora da distribuição normal, tá? A distribuição normal que a gente trabalha é dentro de 99,73%, tá? E a faixa de menos 2 sigma trabalha dentro da faixa de 97,44%, né? Vão de porcentagem de 95,47%, e entenda-se que esse que fica para fora é aí a diferença entre 95 e 99, deve ser 4,70, sei lá quantos por cento. Vamos dizer que seja 4, arredondando, tá? Então, que caia a sua produção, ela tem aqui 2 para cada lado, 2% para cada lado de cair nesses pontos, né? A sua produção, tá? O total que você tem de probabilidade de o seu ponto cair dentro desse processo, dentro dessa distribuição normal, é de 99,73. Todo esse vão aqui é 99,73, tá? A probabilidade de cair dentro desse vão de menos 2 sigma até mais 2 sigma é 95, porque cresceu pouco, ó, né? E aqui já no vão aqui interno de menos 1 sigma até mais 1 sigma é de novo 68%, tá? Então é isso que a gente
que o aluno tem que entender, né? Conforme vai saindo desse ponto assertivo, que esse ponto é assertivo, né? Você vai aumentando aqui a sua variância, tá? Até que você fica cada vez mais distante desse ponto assertivo, tá? A variância zero é exatamente nesse ponto. Quando você começa a variar mais, então você pode cair tanto nesse quanto nesse, e aí você vai tendo aí, né, seus cálculos maiores de variância, tá? E, bom, eu não vou dar uma teoria de Six Sigma, né? Eu acho que isso aí já é conhecido, eu posso estar confundindo mais do que explicando, mas se o aluno tiver dúvida, eu posso tentar explicar pessoalmente nas aulas de dúvida, ok? O que o aluno tem que entender aqui que existe lembrando aqui que ele tem uma porcentagem, né, para que a sua produção caia dentro dessa distribuição normal, que aqui é a curva, né, da distribuição normal. Certo? Vamos lá, seguindo. Então, vamos lá. Lembrando que dentro da sua distribuição normal, o P fica no extremo do lado direito, tá? E o P de pessimista fica do lado direito e o otimista fica mais próximo da origem, certo? Porque você, conforme o pessimista sempre vai estar no tempo pior, né? Enquanto o otimista está mais próximo do início, ok? E aqui nós temos lá o desvio padrão, tá? O cálculo, o sigma, né? O vão, sigma, quanto que vale. Bom, aqui nós temos algumas denominações para o diagrama PERT, tá? Vocês vão encontrar aí, teorias que utilizam, né, a denominação como diagrama de flechas, método de setas, método americano, né, porque foi a Marinha norte-americana, método da atividade na seta, diagrama IJ, e aqui os termos em inglês, né, que é Arrow Diagramming Method, se eu estiver falando certo, não sei, e assim por diante. Então você também se encontra, né, nas literaturas também todas essas denominações. Bom, então vamos agora partir para um exemplo 1, tá? Aqui eu peguei um estudo de caso, né, tá? Que é do Borges, ele fez pela Universidade Federal de Uberlândia, tá? E foi apresentado no Congresso de Gestão de Negócios em EGEM, tá? Então vamos ver aí abaixo, né? O aluno ele vai falar sobre um processo industrial que é de cerâmico, né? Do cerâmico vermelho, né? É um processo industrial de cerâmico vermelho esse processo está dentro do município de Uberlândia, tá? Então vamos lá ver. Ele mostra aqui a tabela, né, de atividades, tá? Dando aqui o otimista e o pessimista é mais provável, tá? E aí vem as atividades: descanso, né, do material, umedecimento, homogeneização, estorrador, misturador, laminador, extrusor e corte, enfim, né? Aqui ele mostra uma sequência de atividades mostrando os tempos otimista, pessimista e mais provável. E aqui ele está dando aqui em horas, pode ser dado em dias, pode ser em minutos, como a gente já viu, né? Ele aqui está usando aqui a unidade horas. Não segue aqui o sistema internacional, como é dito, né? Isso confunde muito o aluno. O aluno tende a achar que aqui é um sistema internacional e não é. Tá? Depende, cada processo, tem processos que trabalham em dias, né? Tem processos que trabalham em horas, né? Depende do tipo de atividades que você está trabalhando. Bom, lembrando que aqui o otimista e o pessimista têm menos probabilidade de estar caindo, né, sua produção nesses tempos, e o mais provável tem peso 4, enquanto que os outros dois têm peso 1. Bom,
Tendo isso, a gente consegue calcular, né, pela forma que a gente já mostrou, que é o tempo esperado, né, que depende da média, né, dos tempos otimista, pessimista e o mais provável, né, e com seus pesos. Então, com isso, a gente consegue aí os valores esperados. Perceba, tá, que como existe um peso maior para o peso, para o tempo mais provável, é esperado, né, que esse valor esteja próximo do mais provável, né? Sim ou não, né? Porque tem um maior peso. Então, aí para uma análise para um aluno checar se o que ele está fazendo está correto, é esse aí um feedback, tá bom? Ó, você percebe aqui que esse tempo esperado foi assertivo, caiu exatamente como 12. Não é que isso é uma regra, tá? Não é que isso é uma regra. Percebam, ó, aqui, ó, como os extremos está bem distante, ó, cai aqui com um valor médio de 24, ó. Não é que isso que o aluno, que eu já falei, o mais esperado não é o médio, tá? É isso que o aluno tem que entender. Ok, gente, então aqui está calculado os tempos esperados, tá? De acordo com os valores otimista, pessimista e mais provável, tá? Tendo isso, nós conseguimos achar aí, com pessimista e otimista, a gente consegue achar aí o desvio padrão, e com o desvio padrão a gente consegue achar a variância, que é o quadrado, né, do desvio padrão. Então, olha lá, né? Certo, pessoal? Então, aqui a gente tem a variância e aqui a gente tem o desvio padrão. E aqui a gente tem a tabela de interdependência. Lembrando, isso aqui o aluno não tem que conseguir através dos cálculos. Isso aqui depende de um conhecimento prévio da atividade, tá? A parte de interdependência depende de um conhecimento prévio de todas essas atividades, tá? Não é que o aluno tem que... Isso é achado por cálculos ou por algum sistema. Isso depende de um conhecimento, tá? Então, aqui o aluno colocou como atividades antecedentes e subsequentes. Para a gente, o que a gente estava vendo é o antecedente, né? O mais importante, né? Porque antecedente, a gente vê qual que é a interdependência que tem com o anterior. O subsequente é o que a gente vai ver demandando daqui, ó. A gente tirando daqui, a gente não consegue achar aqui. Então, mas ele achou que valeria colocar os antecedentes e subsequentes. E aqui o tempo esperado que a gente já calculou, certo? Então, com isso, a gente consegue montar a rede PERT, né? Tendo aqui as atividades, né? A A e a B não tem antecedente porque elas se iniciam nelas, tá? Então, perceba aqui, como mostra o gráfico, tem dois inícios, né? Então, já inicia com duas atividades para culminar, né, na atividade C. Então, perceba que o gráfico é bem variado, tá? Então, aqui, com esses dados de antecedente, né, a gente consegue montar a rede, certo? E aqui, percebam que ele evidenciou aqui com uma linha mais escura, certo? Essa linha mais escura é o que a gente vai começar a analisar dentro do CPM, que eu vou mostrar para vocês como vocês acham aí o caminho crítico, ok? Bom, aqui a gente tem um outro exercício, tá? Aqui não é muito uma coisa real, tá? Mas exercita como se obtém, né, pela lógica estatística, né, algum desses valores. Bom, perceba que a gente tem aqui, né, tomando essa tabela como
por análise, a gente tem aqui que A, D e F nós temos valores de otimista, mais provável e pessimista. Com isso a gente consegue achar o valor médio e a variância, tá? B, C e F, nós temos aí média e variância, né? E se a gente conseguir, a gente consegue aí até uma aproximação, a gente consegue aí um otimista e o pessimista, e com isso, pela variância, a gente consegue o otimista e pessimista, né? E com isso, a gente colocando lá pela tabela, né? De tempo esperado, né? Que a gente consegue achar aí o mais provável. Tá? Então vamos ver como isso funciona? Vamos lá. Aqui a gente tem um gráfico, tá? Esse gráfico ele está mostrando em cima de todos esses valores que a gente tem, tá? E pelas precedências, né? A gente consegue montar aqui o gráfico, certo? Perceba que aqui os valores, ora ele mostra, que nem aqui em G3,0, que é variância, média e variância, e ora ele mostra aqui valores como aqui o D de otimista, mais provável e pessimista. Cuidado, tá? Vamos lá. Então, aqui eu coloco o texto, né, desse exercício, né, da primeira compreensão que a gente deve ter. Então, ó, lá no arco escrevem-se as três estimativas, tá? Ele escreveu lá as três estimativas de A, D e E. Isso a gente verificou, ó lá. Então, A, D e E, nós temos as três estimativas, né? Otimista, pessimista e mais provável. O tempo esperado e a respectiva variância. Ou a gente mostra lá as estimativas, ou a gente mostra o tempo esperado e a variância. Então, entre parênteses, né? Para o tempo esperado e variância, a gente tem B, C e F. Opa! B, C e F. E G? G a gente também tem, né? Tempo estimado e variância. Mas percebam que em G a variância é nula. Isso, o que isso nos remete? Eu já falei. Isso remete a uma duração determinística, né? Não tem variância, então é exatamente aquilo. Certo, galera? Então, aí onde que está? Não tem variações, tá? A variação é nula. Legal. Então, a gente vai começar calculando, né, na atividade A que a gente tem lá atividade A que a gente tem as estimativas, né? Então a gente vai calcular tempo esperado, né, médio e a variância, tá? Isso também a gente calcula para D, tá? E também calcula para E, ok? Tendo esses valores, né, a gente pode passar para um próximo ponto, que é aqui, eu estou colocando aqui como um gostinho para a próxima aula, né, que são os métodos para calcular a rede CPM, né, que é o tempo mais cedo médio, tá? Como ele diz médio aqui, né, que é o tempo aqui, se a gente for representar lá no gráfico, onde tem em cima do evento, a gente coloca uma tabela como essa, e aqui a gente coloca o tempo mais cedo médio, né? E como ele está dizendo médio, então quer dizer que existe aí um tempo mais cedo inicial e um tempo mais cedo final. Aqui a gente está trazendo médio. Ele também está trazendo aí a variância relacionada ao tempo mais cedo médio, né? Que ele coloca aqui. Nem sempre é usado dessa forma, tá? Eu acho que essa forma nem é a mais coerente. Eu vou mostrar no método CPM uma outra forma de mostrar esses dados, tá? Mas é válido, aí a teoria traz para a gente. Eu acho que aqui é mais simples para um início de entendimento. Um tempo mais tarde médio, tá? Então você tem um tempo mais cedo médio e um tempo mais tarde médio junto com as suas variações. E com isso a gente consegue, tendo mais cedo e mais tarde, a gente consegue achar a folga, tá?
junto com a sua variação também, que é importante a gente saber se essa folga ela é uma folga larga, uma forma determinística, né? Zero, nula, né? Variância nula. Então, é importante. Legal? Então, aqui está o nosso evento e aqui em cima é onde a gente coloca a tabela, ok? Então, ficaria mais ou menos assim a tabela para esse exercício. Mas como a gente depende, né, da introdução da teoria de CPM, então eu vou aqui, né, finalizar dando esse costinho para como a gente calcula isso daí, tá? Então, aqui a gente também continua, né, falando sobre, a gente está aqui já voltado para essa área PERT, mas a gente tem uma informação importante relacionada à variância aqui que eu queria mostrar, tá? Se a gente pegar aqui os eventos que chegam, as atividades que chegam no evento 30, né? A gente tem aqui a atividade A e D, né? Então, como que a gente entende isso, ó? Se a gente pegar o mais cedo, a atividade mais cedo, né? Que vai aqui 4 e mais 6 vai dar 10. Então, chega no 30 aqui, um percurso que gasta 4 vamos supor aqui, de 0, ou de 1, né? Como a gente estava falando lá em cima, deixa eu mostrar aqui, de 1, né, para 10, a gente chega aqui, 4 mais 6 vai dar 10, e a variância, a gente varia 1 aqui, com mais 4 daqui, a gente tem 5, né? Só que a gente também tem outro caminho que culmina em 30. A gente pode ir tanto para esse como por esse. Qual dos dois a gente pega? Aqui que está. A gente pega o caminho, se for para desempate, porque aqui tem 10 e aqui tem 10, né? O desempate, a gente pega o de maior variância, tá? Então, isso faz parte de teoria, conhecimento, tá? A gente utiliza sempre o de maior variância. É lógico, né? Porque com maior variância está abrangendo mais, então, para um método crítico, a gente tem que sempre pensar nos valores mais críticos, né? Então, com maior variância, mais crítico, certo? Bom, então, se a gente for falar aqui da duração total, que a gente vai ver que esse, né, o cálculo, né, de todos os, como mostra aqui, ó, né, se a gente for calcular todos os pontos, vai dar 17, né, 17 semanas para concluir esse, esse projeto, tá? Com uma variância de 9, né, como é dito aqui, né, resultante da soma de valores de variáveis aleatórias né, que a gente teve lá. O interessante é que 17 semanas não tem a mesma distribuição que o tempo esperado, mas segue uma aproximação, né? Esse é o interessante desse exercício, tá? E nos é proposto a distribuição dos tempos de duração total do projeto é a seguinte, né? Então, a gente tem aqui, né, nesse vão aqui, a gente tem 34% de que esse projeto termine em algum valor, né, que seja diferente de 17 semanas, mais que 17 semanas, né, seja aí 18, 19, sei lá, ele pode ter aí, ele tem uma probabilidade de maior que 17 semanas, ele tem 34%, tá? Até esse ponto, que a gente ainda não definiu, mas dá para definir. E esse vão aqui, ele tem 13%, né? Esse vão aqui. Professor, mas como é que eu entendo isso? Ó? É fácil, ó. Você lembra que te mostrou lá aquela distribuição normal que esse vão era 68%, né? Dividido por 2 é 34% aqui, 34% aqui. Então, a gente está utilizando aqui 34%.
E a gente viu que daqui até aqui era 95%, né? Ó, de 17 a 23 era 95%, dividido por 2, né? É 45. Vamos dizer aí que sejam 47%, né? 47% menos 34 vai dar o valor para esse vão aqui. Então, que esse projeto termine em um valor acima de 17 dentro desse espaço da escala, né? Tem aqui 13% e aqui nesse 2%, também usando a mesma lógica. Tá? Que esse vão maior aqui tem a probabilidade de cair, a produção é de 99, era 99? 97? Não lembro, tá? É só ver lá em cima, tá? Menos esse vão aqui, dividido por 2, menos esses dois itens aqui, vai dar 2%. Então, a curva de Gauss está belezinha, né? 2% de cair aqui, 13% de cair aqui e 34% de cair aqui, tá? Certo? Bom, com isso, nós temos aqui a conclusão, né? O gênero pode assim concluir, por exemplo, que há cerca de 84% de probabilidade de o projeto estar concluído em 20 semanas. E se a data limite for 23 semanas, há cerca de 97%, porque 23 exatamente aqui no nosso, né, a gente viu já lá no gráfico lá que é 97% aqui, tá? Então, tá, em 20 semanas, né? Aí é o ponto que a gente consegue por regra de 3, né? Fazendo regra de 3 em cima dos valores das semanas e das porcentagens, a gente consegue achar aí tanto por regra de 3, tanto da semana quanto as porcentagens, tá? Em regra, os valores dos tempos mais tardes médios de cada etapa são calculados face a uma dada data limite, para que o planejador possa identificar que os caminhos críticos, que os caminhos possa identificar quer os caminhos críticos, quer os caminhos subcríticos, tá? Então, é isso, pessoal. Aqui então a gente finaliza a teoria, tá? Eu mostrei o mais simples possível dentro do tempo que a gente tem para falar sobre o assunto. A gente não tem muito tempo para ter uma maior abrangência, tá? Então, dúvidas a gente tira nas aulas de dúvidas, tá? Ou por e-mail, tá? Então agora eu deixo aqui para vocês um exercício, tá? Aqui eu deixo os itens que eu peço, e eu peço que para cada item que você resolver para entregar, que você faça um relato dos resultados e como foram obtidos, tá? Então você vai descrever, ó, nesse passo eu vou fazer isso, 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 e mostra os cálculos embaixo, tá? No próximo passo eu vou fazer isso, 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 mostra os cálculos, tá? Eu quero bem detalhado isso, tá? Para ser entregue no dia 9/4. Ok? Aqui estão os dados, aqui tem a rede, tá? E aqui tem a tabela. Oh, desculpa, eu tenho aqui só a rede para estar sendo feito, tá? Ok, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer inconsistência, fala com o professor. Aqui, o 2, eu dou um exercício que vocês não precisam entregar, é só para fixação, tá? O 1 vocês entregam e o 2 é para fixação, tá? Se o 2 você quiser falar com o professor, tá? Sobre como é feito, né? Tem dúvida, eu acho legal, porque aqui eu dou um exemplo mais como aquele de servir jantar, tá? Que é mais compreensível, ok? E aqui a tabela. E aqui eu deixo alguns, aqui não é vídeos, tá? Eu tenho que trocar, aqui são material complementar, tá? Se vocês quiserem mais informações sobre PERT, um nível simples de conhecimento, esse
blog, ele é legal, tá? Aqui existe uma calculadora PERT online, que eu trouxe aqui para vocês também, tá? Isso para a vida profissional até acho que é legal. E aqui eu deixo um vídeo do YouTube falando sobre média, desvio padrão, caso vocês tenham dúvida. E aqui eu deixo um livro, tá? Que ele está em PDF nesse link, tá? Que é voltado para a construção civil, mas que ele é bem, assim, eu acho que ele é bem detalhado. Pra, caso o aluno tenha alguma dúvida, ele pode complementar com esse material, tá bom? Então é isso. Aqui nós fechamos a aula. Como a gente já falou, dúvidas a gente pode discutir lá na aula de dúvida e ou pelo e-mail, mas eu acho que o e-mail é mais imparcial e na aula de dúvida o aluno a gente tem como dar exemplos e ir seguindo com as dúvidas até acertar o esclarecimento, ok? Então é isso. Até a próxima aula que a gente vai falar sobre CPM, Método Caminho Crítico, ok? Até a próxima aula.